Oi, gente, nós estamos falando sobre liderança e nós estamos mostrando o modelo do Messias, como ele liderou neste mundo. Nós falamos do batismo dele e agora nós vamos falar como ele escolheu as pessoas e que em Mateus 4, antes disso, vamos falar que nós vemos que então o Messias foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e para ser tentado pelo diabo. E nós temos que entender que o Espírito Santo estava junto. O Espírito Santo estava capacitando, orientando. Nós vemos que o diabo tentou com fome, sede para adorar Satanás. Mas ele disse que não ia fazer nada disso, porque só existe um ser divino, que é o nosso Pai. Então nós vemos que ele venceu porque eles estavam unidos. Ele estava unido com o Pai, unido com o Espírito Santo nessa dimensão sobrenatural. Nós vemos que ele escolheu os 12 discípulos em Lucas 6, do 12 ao 16. Nós vemos que antes dele escolher, ele passou um dia e noite inteiro orando e buscando ao Pai no monte. E isso é importante nós discernirmos. Depois ele desceu e ele foi chamando os 12 discípulos. E imagine, ele parando, cada um vem, vamos ser pescadores de gente, de ser humanos e de vidas. Então vamos ser pescadores de homens. Imagine alguém chegando para você e falar: "Oi, vamos ser pescadores de homens". Então até parece meio diferente para vamos ser pescadores de homens. Só que a presença dele, do Messias, era tão sobrenatural, devido à comunhão que ele já tinha tido com o nosso Pai, que ele virou algo tão sobrenatural que fez com que ele escolhesse as pessoas certas. E essas pessoas, elas estavam com o coração aberto e se sentiam atraídas por ele. Nós vemos que em Mateus 26, 39, o seguinte, ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se à sua face orando, dizendo: Ó meu Pai, se possível, passa-me esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade, e não como eu quero. Ele não, o Messias, ele não queria rejeitar os planos do nosso Pai. Ele não queria rejeitar, ele não queria tirar essa vocação dele, mas ele orou ali como um ser humano, pedindo ajuda, tendo essa busca com o nosso Pai. Nós vemos que antes da prisão ele estava buscando ao nosso Pai, buscando esse relacionamento, esse sobrenatural, essa coisa divina. E depois na crucificação também ele ora. Então nós vimos que ele falava com o Pai, ele tinha o Espírito do Pai, que era o mesmo Espírito Santo que o ressuscitou, o Messias, e é o mesmo Espírito Santo que hoje ele habita em nós, e hoje ele está presente. O modelo do Messias, ele nos mostra essa dependência que nós temos que ter, que é do mesmo jeito que ele dependeu do Espírito Santo e da vontade do nosso Pai, assim nós precisamos depender. Ele era o filho, ele poderia fazer as coisas da cabeça dele, mas não, ele tem essa dependência, essa obediência. Em todos os momentos ele orava, ele se submetia à voz e à obediência da vontade do nosso Pai.
O sobrenatural, ele é a submissão, ele é a busca do sobrenatural. Nós temos que ser guiados com a voz do nosso pai, porque é ele que entende, seu pai ele entende de mercado, da alta e da queda do dólar, ele entende de desemprego, ele entende da moda, ele entende de Bitcoin, ele entende de tudo, ele entende o que vai acontecer daqui a 30 anos, então ele já vai te preparando para isso. O seu pai, ele é bom, ele é perfeito. Se você está no lugar ali, que é a vontade do seu pai para sua vida, você sempre vai poder contar com a direção sobrenatural do nosso pai. Nós temos que entender que o exemplo do nosso mestre, ele traz um confronto conosco, porque ele poderia usar a sua sabedoria, o seu bom senso para tomar as suas decisões, mas ele sempre procurou ouvir o pai. Como ele deveria agir, como ele deveria lidar com os seus discípulos, como ele deveria ensinar. E é por isso que nós precisamos desenvolver esta habilidade. Então, nós temos que entender que o sobrenatural, ele é sempre a melhor opção. Se você tá com uma dor de cabeça, não era para você primeiro você orar, buscar e para você ser curado, do que em vez de ir tomar um remédio? Eu quero que você pense se a sua rotina tá humanamente tão natural que você não depende mais do sobrenatural de Deus, isso tem algo errado na sua rotina. Se a sua rotina está sempre no controle, está sempre administrável, isso tem algum problema. Que você tenha uma estoque de bênção, de graça todos os dias que você não precisou ativar. Nada te desafiou para fazer uma oração pela fé? Se você olhar para alguma coisa na sua vida e falar, não, isso é impossível, é nesta hora que você tem que orar, que você tem que ter fé, essa hora que você tem que buscar o sobrenatural. Eu quero dizer que a liderança sobrenatural, essa busca do sobrenatural é você profetizar. E eu vou falar isso amanhã. E antes disso, eu vou falar que o discípulo não é maior do que o mestre. Mesmo o Messias se submetendo aos processos que se submeteu à vontade do nosso Pai, quanto mais nós temos que nos submeter à vontade do nosso Pai. Nós tiramos esse jeito humano. Nós temos que colocar esse jeito divino de ser tratado, de buscar. Nós não fomos chamados para simplesmente construir algo temporal. Nós recebemos um chamado para nós construirmos algo eterno, algo espiritual. Nós precisamos tirar essa mentalidade e trilhar o caminho do Messias sem desvios, sem atalhos. Em 1 Coríntios 2:14 fala o seguinte: quem não tem o Espírito e não aceita as coisas que vêm do Espírito do nosso Pai, pois lhe são loucas, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós temos que entender que os incrédulos, os ímpios, eles se caracterizam por não ter o Espírito do nosso Pai. Por isso, eles não acolhem as coisas do Espírito do nosso Pai. Ele não é capaz de conhecer o Evangelho. Ele não é capaz de entender o que vem do nosso Pai, porque ele considera isso loucura. Nós temos que entender que quem é espiritual, ele é capaz de discernir as coisas espirituais.
E isto é uma coisa de sabedoria. E nós temos que buscar essa sabedoria para nós discernirmos cada coisa e não julgá-los. Discernir o homem espiritual é entender que as coisas mais profundas que o Pai quer liberar nas nossas vidas, e nós precisamos crer. O homem espiritual, ele é julgado pelo Pai. E ele é o juiz que determina quanto ele está, nós estamos sendo fiel em proclamar o evangelho, em ser fiel com o que ele nos deu. E eu quero que você analise quanto do sobrenatural faz parte do seu dia, como você pode ser mais intencional nessas áreas. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!